coisa que eu demorei muito para aprender é justamente isso. A gente não consegue dar conta de tudo, a gente pode até tentar, mas chega até determinado ponto que você não tem mais braços, mais pernas para isso. E hoje, nos estúdios da Yugo, dando sequência a uma série de vídeos sobre os empreendedores pioneiros de Ivaiporã, essa série que conta com o apoio da Prefeitura Municipal e Secretaria de Cultura, nós recebemos uma ilustre presença em nossos estúdios para mais uma entrevista. Ele que começou a trabalhar cedo. Aos 13 anos já trabalhava na roça. Depois, passou a dirigir com seu pai um táxi, fazendo o trajeto de Arapuã a Ivaiporã. Mais tarde, foram 10 anos como motorista de uma grande empresa de jornal. Com toda essa experiência na estrada, fundou sua própria transportadora, que já tem 18 anos de história. Uma caminhada marcada por esforços, humildade e muita responsabilidade. Receba em nosso estúdio Emerson, ou conhecido também como Suquinho. Bacana estar aqui hoje. Vamos lá, vamos contar um pouco da minha história aí. Vamos lá então, né? Mas como que foi essa história sua, né? Vamos começar lá do início dessa sua trajetória inicial, né? Que você falou que trabalhou na roça. Como que foi isso, né? E é dali também que vai surgir o seu apelido, não é? Isso. Sempre trabalhei desde 13 anos, comecei a trabalhar na roça, 12 para 13 anos. E eu estudava de manhã, depois do almoço ia para a roça. E meu apelido já saiu nessa época, porque eu levava as garrafinhas de antigamente, com as garrafinhas, qualquer garrafinha que eu arrumava, eu conhecia com o quisuco, aquele suquinho antigo, que era de 10 centavos, e ponhava o pozinho e açúcar dentro. E na hora que a gente chamava o bombeiro, que era o que dá água pra gente lá na roça, que passava distribuindo com a térmica, colocava a água dentro da minha garrafinha, chacoalhava e fazia um suquinho. E tomava um suco gelado. E começou o pessoal, os amigos de infância, começou a chamar. E, ô, Suquinho, você trouxe o suquinho hoje? E não sei o quê. E foi aí que surgiu o apelido Suquinho. Começaram a tomar, todo mundo chamar Suquinho. E o apelido saiu aí. Meu pai, daí em diante, meu pai comprava até as caixinhas que vinha 60 pacotinhos. 6 sabores, de cada sabor tinha 10 pacotinhos. Comprava de caixa para mim, tanto que eu tomava o suquinho. E ainda tem, né? Acho que tem ainda, não tem? Se procurar bem, procuradinho, ainda tem o quisuco, né? Tem, esse dia eu tava lá em Marilena, que é na beira do Rio Paraná, e no mercadinho lá eu achei o quisuco lá, até mandei no grupo da família a foto lá do quisuco lá. Mas você comprou ou não comprou, claro, pra matar os velhos? Com certeza comprei. Ah, não, nostalgia, né? E eu acho muito interessante isso daí, porque assim, na minha época também, né? O pessoal acha que mais novo não deve conhecer tão bem o quisuco, né? Mas na minha época eu lembro que o pessoal comprava, né? E pegava o pozinho, abria, colocava na boca. E era uma diversão que só dessas crianças. Se era o de groselha, ficava com a língua roxa uns par de dias. E aí ali, então, você começou a trabalhar cedo, ajudando, né, seus pais, né? No sustento da casa. Não, né? No sustento da casa eu nunca precisei ajudar. Graças a Deus, meu pai e minha mãe também trabalhavam na roça. Meu pai era taxista. Então, quando eu trabalhava para os outros, Você juntava para você o dinheiro? Tanto é que 15 anos eu já tinha uma motinha minha. Então, graças a Deus que nunca precisei ajudar em casa, comprar as coisas para casa. Então, essa parte, meus pais, nossa, foi um incentivo muito grande para a gente, porque a maioria das pessoas tem que trabalhar e ajudar em casa, pagar aluguel, né? Então, essa parte, para mim, para os meus irmãos, tudo, a gente nunca precisou ajudar em casa. Isso foi uma benção. E nessa parte, assim, você pensa que isso foi fundamental para você também, né? Ter esse contato já desde cedo com o trabalho para sua trajetória, né? Sim. Começamos cedo, né? Eu já tenho meu próprio dinheirinho, tinha, né? E meus irmãos também. Tinha um irmão e 2 irmãs, meu irmão até faleceu. Mas, assim, a gente tem sítio lá, tinha o sítio também, então quando eu trabalhava para o meu pai, não ganhava nada, não recebia, né? Mas daí quando eu trabalhava para os outros, com meus primos, catando algodão, arrancando feijão, então sempre... Aí caiu uns troquinhos, né? Caía uns troquinhos. Aí logo, acho que 15 anos, por aí eu já tinha minha motinha, né? Então, ajudou, 18 anos tinha um Fusquinha, então foi
foi uma trajetória muito, muito bacana, sabe? E o louco, e um Fusquinha Não, eu com 18 anos com Fusquinha tava rico, né? Ué, tava top. E assim, Tanto é, quando eu fui para Curitiba, eu fui com ele. foi dirigindo o Fusquinha, né? Embora. Fui para Curitiba, morar lá em Curitiba, minha mãe me deu lá um colchonete lá, umas panelas, joguei tudo dentro do Fusca e fui para Curitiba. Ô, louco, aí é bom demais, desceu com tudo. Alugamos uma casinha lá, eu e meus amigos lá, 3, 4, chegamos a morar em 5 numa casa lá. Dividiu o aluguel e coisa, né? Tudo, né? Então, nessa época eu fui para Curitiba lá. Que bacana. Isso foi acho que foi em 96. 96. Se não me engano, foi em 96. Rapaz, ó, eu tinha um 20 ano. anos já. Eu tinha 1 ano de idade nessa época. Nessa trajetória, né? Nessa história aí, claro, vão ter mais histórias, esse é só o começo, né? Mas é muito importante a gente destacar isso, né? Porque hoje a gente vive uma mudança de realidade bem diferente, né? Aí eu também tive um período aí que a gente morou na roça e tudo mais. Então, assim, que nem os nossos pais tal, falavam que algumas épocas era bem mais sofrido e tal. Sim. Só que assim, você tinha uma outra perspectiva de realidade, né? Então, o trabalho, ele como diz, né? O trabalho dignifica o homem. Então, esse contexto de história, você vê, era difícil? Sim, mas ele tinha algo gratificante, né? E daí começa essa história, né? Que você ficou até que ano, até quantos anos aí com os pais no sítio, né? E depois que foi para Curitiba, foi isso? Até 20 anos. Até 20 anos. Daí eu fui para Curitiba. Cheguei a trabalhar com o caminhão, viajei para fora, do caminhão do meu primo. Trabalhei com o caminhão do meu pai ali, aqui na região. Puxar da roça para Coamo, para Copiva, que é a antiga Copiva que tinha aqui. Mas assim, que eu fui para Curitiba, eu tinha 20 anos. Daí foi em 96. Fui para Curitiba. Comecei no jornal em 97. E antes de você ir pra Curitiba, né? Você também falou que você trabalhava com caminhão, né? Que você subia lá pra cima, né? Cheguei a dar 2 viagens de caminhão para o Belém. No Belém do Pará, lá. E numa dessas, na segunda viagem, eu bati num boi. Um boi tinha sido atropelado, esse boi ficou no meio da pista. E passei em cima desse boi, e andou quebrando radiador, um monte de coisa do caminhão, quebrou o eixo do caminhão, então estragou bastante, graças a Deus não tombou nem nada, mas assim, aquilo foi um susto, né? Então, de noite lá, você não tinha recurso, nessa época não tinha celular, não tinha nada, então depender de ajuda dos outros. E daí eu já voltei com o caminhão, daí meu primo já também vendeu o caminhão e eu não quis pegar mais caminhão para viajar para fora. Aí Então, eu fui embora para Curitiba daí. o boi que foi atropelado 2 vezes que mudou sua vida, né? O boi foi atropelado 2 vezes. Que foi que você fez isso aí pra Curitiba. Né? Um ponto marcante aí, teve na época de escola, ainda acho que eu tinha uns 17 anos, foi feito como é que eu digo? A gente foi para São Paulo, morar na favela, para ver como era a vida numa cidade grande. A gente fez um intercâmbio. Eu fiquei lá na favela de Heliópolis, a maior favela de São Paulo. Eu fiquei uma semana lá na favela e a gente estava com um instrutor lá, com um professor de universidade. Ele acompanhava a gente, a irmã dele e tal. Então a gente acordava cedo, tipo 5 horas da manhã. Hoje nós vai trabalhar em São Paulo do outro lado. Então, saía 5 horas da manhã para chegar 8 horas no serviço, como se estivesse trabalhando, conhecendo a vida. Ficava lá o dia inteiro conhecendo os lugares. Hora que 5 horas, 6 horas da tarde saía para vir embora, chegava 9 horas de novo na favela. Então, para ver como era a vida sofrida, né, na favela. Trabalhamos em padaria, cada dia nós estava em 5, cada dia eu ia um lugar. Em um lugar. E a hora que a gente voltou, fomos fazer a palestra na escola, como que era a vida, porque o pessoal estava indo muito para a cidade grande. Então, o intuito era para a pessoa falar como que é lá, o que você vai sofrer, não sei o quê. Sentir a realidade, né? Sentir a realidade. E isso foi um impacto, porque lá eu conheci a cidade grande, sabe? Até eu conheci a praia lá, era na época do inverno, fui em dezembro para Santos na praia, um frio danado, mas nós tava lá na praia. Você tava na praia, né? Viu? Mas é interessante isso daí, porque assim, você teve essa experiência de saber também como que é, né? Porque as pessoas falam assim, não, vou pra cidade grande e tal, mas às vezes ela tá na cidade grande, mas o trabalho dela é do outro lado. Até ela chegar lá, Ixi, né? É mais tempo do que daqui em Londrina. Sim. Dentro de São Paulo para você trabalhar lá. Então, isso foi interessante, por quê?
Nós tava em 5. Depois desses 5, nenhum foi para São Paulo, mas foi 4 para Curitiba. Não, vamos pra Então, cá, né? então né, a palestra era para falar, ó, não vai para cidade grande, que você vai conseguir morar lá na favela, você não vai conseguir morar no lugar bom. Então, mas assim, dos 5, 4 nós fomos para Curitiba. Dos que foram conhecer a São Paulo São ali, Paulo, sabe? foi. E só um que ficou aqui em Arapuã mesmo. Tem um que ficou ali, que até hoje ele é sitiante e tal, tá bem também, sabe? Mas assim, dos que ele falou, era para dar palestra, para não ir para cidade grande, né? Não foi para São Paulo, mas Curitiba, Curitiba nós fomos. vocês encararam, né? Pegou um centro menor, né? Centro menor, vixe. O Curitiba era outra coisa. No lugar que nós morava em São José dos Pinhais, ia trabalhar mesmo de ônibus, era 20 minutos, meia hora. Então, depois já tinha o Fusquinha, se virava bem, né? Fusquinha fazia os corre, né? Fazia os corre, vixe. Nós chegamos a morar numa casa lá em 5, tinha 3 carros na garagem. Só que ia sair, nenhum tinha combustível, né? Também. Dificuldade, né, cara? Dificuldade, nossa senhora. Mas isso acarreta numa experiência também, né? Porque daí você começa a dar valor, né? Sim. Que eu acho que é importante essa parte, porque todas as coisas que a gente passa vêm para nossa experiência, para agregar. Sim. Né? Às vezes, a gente começa a dar valor daí no pequeno, né, cara? Muitas vezes passa despercebido, mas depois que a gente tem essas certas experiências, começamos a dar esse valor. E aí, lá em Curitiba, o que você fez, cara? Que você chegou lá, como que foi? Cheguei, eu fui direto trabalhar com um cara que era da Arapuã, de ajudante de caminhão lá, fazer entrega na Multiloja. Trabalhei com ele lá um mês por aí, daí a Multiloja me contratou. Daí eu já fiquei na Multiloja mais 5 meses, 6 meses. E daí eu falei, eu vou voltar embora. Já estava desistindo já. Daí arrumei serviço no jornal, na Gazeta do Povo. Aí logo no começo já tive um acidente. Dormi dirigindo no primeiro mês de serviço. Capotei, na época era uma Silverado, zerinha. Capotei ela, andei machucando bastante, quebrei nariz, fiquei internado lá em Pato Branco. Fui lá em Pato Branco. Fiquei internado lá 2 dias. E na época não falei com ninguém. O pessoal, minha família achou que eu estava... Falaram que eu estava na UTI, que eu estava morrendo. A hora que eu liguei para minha mãe estava desesperada, porque... De notícia? Que não tinha uma informação, 2 né? dias sem notícia, como é que eu tava, não sei o quê. Falei, não, mãe, tô bem, tô voltando embora para... O pessoal lá do jornal já tinha ido me buscar, né, que a gente trabalhava. E eu tava subindo embora, que eu liguei para ligar pra minha mãe, parar no orelhão e ligar para mim. E a gente não tinha telefone em casa também, aqui na Arapuã, então tinha que ligar no orelhão, ligar no outro orelhão para mandar chamar minha mãe, né, então... Aí falei, ó, eu achando que tava tranquilo, coitada da minha mãe, meu pai tava desesperado, né, que achou que eu tava morrendo. Longe, sem comunicação, Longe, né? sem comunicação. E daí eu vim embora, fiquei pra cá mais uns 15 dias, até sarar. E meu pai falou, não vai pra lá mais não, minha mãe também, não vai não. Falei, mãe, eu vou. E voltei pro Curitiba de novo, e graças a Deus, dali pra cá, nunca mais acidentei, nem nada. Continuou na mesma empresa, até que depois você conseguiu vir para Ivaiporã, foi isso? Na mesma empresa, ainda continuei lá. Isso foi no primeiro mês, em 97, né? Eu trabalhei de 97 até 2007, nessa mesma empresa. E daí era o transporte de jornal. A gente era terceirizado, mas eu prestava serviço para terceirizada no transporte da Gazeta do Povo. Eu não era funcionário direto da Gazeta do Povo. Mas assim, vim para cá, daí a Gazeta do Povo comprou o Jornal de Londrina e eu pedi, falou, transfere eu para lá que eu vou voltar para Ivaiporã. E assim, me transferiram para cá. Nisso, era bom, eu ganhava até bem, sabe? Ganhava bem mesmo na época. E quando o jornal parou, daí foi entrando na internet, tudo, né? Então, primeiro entrou a internet. O jornal era tão perecível porque era uma carga muito perecível. De um dia para o outro, se você atrasasse o jornal, Já era, né? já era. Já tinha A perdido. informação tinha que ser naquele momento, cara, senão Não, o jornal perdia saía meia-noite, o foco. jornal nós estourava. Por exemplo, quando eu fazia de Curitiba, eu descia Curitiba, Pato Branco, eu descia para Pato Branco. Lá em Pato Branco tinha 2 carros esperando eu, uma fazia a distribuição na cidade menor, sabe? Então tinha horário, tudo, sabe? E mesmo aqui, quando eu vim para Londrina, vim para cá, daí carregava o jornal em Londrina, fazia aqui Faxinal, fazia Ivaiporã, ia deixando os pacotes de jornal nos pontos, né? E em Guarapuava tem um distribuidor lá grande, deixava no distribuidor, aí descia até no restaurante Três Pinheiro, que é na entrada que entra pro Candói, para lá, para Pato Branco. Lá tinha 2 carros que continuavam me esperando lá. E um ia para Francisco Beltrão, o outro ia para Palmas.
Então, tinha um horário, porque o jornal tinha que chegar cedo nas bancas, na coisa, para vender. Para vender. Então, tinha era uma carga muito perecível. Então, se você atrasasse, já não vendia o jornal já, o outro vendia, né? Porque tinha vários jornal, né? Tinha Folha Tinha um Londrina, concorrente, tinha né? concorrente. Então, o cara ia comprar lá, a Gazeta do Povo não tinha chego ainda, o cara comprava da Folha Londrina. Sim. Então, era uma carga muito perecível. Tipo, As bancas, né? Antigamente, bancas, em Ivaiporã mesmo, eu lembro que tava até contabilizando, né? A gente faz 30 anos que eu tô aqui em Ivaiporã. E eu lembro que só que em Ivaiporã tinha umas 3, 4 banquinhas espalhadas tinha por no ali, café né? ali da praça, ali, Sim, sim. aqui do lado da Pernambucana tinha uma, onde que é onde hoje Era é próximo o... da rodoviária também tinha Tinha outra. outra. Então, eu deixava esse pacote, o jornal lá no Posto Catuaí. Daí tinha o PA que entregava na cidade, que pegava o pacote e distribuía nas bancas também. Então, a gente deixava nos pontos e dele distribuía. Quando parou o jornal, na região aqui, eu já tinha comprado ali onde a transportadora hoje, já estava morando ali. Aí eu comprei lá em 2005, onde eu moro, onde é a transportadora. E quando parou o jornal, eu falei, "Putz, foi um baque, porque você tá 10 anos ali, ganhando bem até, que eu já tinha até comprado minha casa, tinha meu carrinho, né? Tinha uma saveirinho, uma vanzinha que eu comecei a encomenda, eu tinha essa vanzinha, a Van Polo, que é o... Ela é o mais antiguinho, ele é o Polo, mas é da Volks, é uma vanzinha redondinha, não sei se vocês conhecem, a Van Polo. É o primeiro carro que eu comecei. Então, eu falei, o jornal parou. Falei, puta, o que eu vou fazer? Aí tive proposta para voltar para Curitiba, falei, não, mas eu vou ficar por aqui. E assim, ganhando bem, você falou, puta, pariu, agora eu tô lascado, né? E assim, tem a males que vem pro bem. Sim, Então, não foi programado, né? não foi programado. Parou o meu serviço, ganhando bem, tal, mas depois comecei a puxar encomenda, tive a ideia de começar a puxar encomenda aí, conversando com uns amigos, falou, não, vai dar certo, vai, pode ir que vai. É que Então, daí foi no momento que você teve a visão empreendedora, né? Que você falou assim, não, empreendedor. agora eu vou então, montar o meu negócio, Uhum, né? Pra tentar aí alavancar, né? Porque eu acho que é bem comum isso acontecer, né? Quando a gente tá na dificuldade, né? Eu falo que a água começa a bater na bunda, a gente aprende a nadar, né? uhum. No empreendedorismo tem muito desse bril, né? A pessoa pegou, né? Ó, no momento de dificuldade, ela viu que ela é capaz de fazer, ela vai lá, faz aquilo e ela vê que, nossa, deu certo. Deu certo. Eu tive muita. No começo ali, na primeira. Até meu irmão veio, meu irmão também estava aí, falou: Fábio, vamos fazer Maringá? Você faz Maringá, eu faço Londrina. Vamos. E daí, meu irmão trabalhou uma semana ali, ele já mexia com transporte também, daí ele falou: pra mim não dá. Eu não vai engrenar, não sei o quê, e já desistiu. Então, ele já teve outra proposta para distribuição de medicamento, então ele já desistiu ali. E eu falei: não, eu vou ter que. Vai dar certo. E eu fiquei bastante. Foi lutando ali, né? Ia Londrina, ficava lá de manhã, visitava os clientes aqui, entregando cartãozinho. Ó, tô fazendo a linha aqui e tal, meu apelido é Suquinho, tô fazendo a linha de Londrina e tal. Aí eu compro lá, eu falei, onde você compra? Eu compro em tal lugar. Me passava onde eu comprava, eu ia lá em Londrina, visitava, ó, visitei tal fulano, e ele falou que compra aqui e tal, aqui tá o cartão com a cidade que eu atendo e tal. Então, de manhã eu visitava aqui, visitava faxinal, visitava as oficinas, eu chegava lá no distribuidor lá em Londrina, o cara falava, eu vendo para tal fulano. No outro dia eu ia lá visitava o fulano. Então, foi engrenando, sabe? Ia em Londrina, voltava, pegava uma encomenda, na época era R$ 15. Não pagava nem nada, né? O combustível gastava, na época, 50, R$ 60 para ir em Londrina e voltar. Então, eu ia lá, voltava com quinzão. Nem um dia não teve nenhuma encomenda. Nem um Todos dia. os dias teve, né? Mesmo que não. Uma, 3, 5, foi engrenando. 7, até engrenar Isso que que... eu acho que é o interessante desse projeto que a gente está desenvolvendo, né? Justamente para contar que, assim, hoje quem vê o Suquinho, quem vê toda a trajetória que foi construída, pô, legal, né? Tem uma história, né? Depois a gente vai ter umas fotos para mostrar também, falar sobre a estrutura e tudo mais. Mas esse início que é o importante falar, porque às vezes as pessoas pegam e falam assim, eu tenho uma ideia, pô, é legal, é promissor, tem chance, mas diante dos primeiros desafios ela desiste, É né? porque assim, que nem você falou, né?
Tá, todo dia você não, você sempre teve encomenda. Aham. Mas daí você ia lá, nossa, uma, hoje duas, ó, hoje 5, hoje 3, Opa, 5 né? já deu bom, É, já. já deu bom, então já anima um Bom, já pouco, né? anima, sim. Então assim, mas você, mesmo, né, no pouco você não desanimou, né? E é isso que eu acho que a mentalidade que você construiu, ela é fantástica nessa parte, porque você foi entendendo, né? Você foi dando valor, né? Então, ó, eu dei valor ali, não, beleza, não tive lucro, mas eu vou continuar indo, né? Então isso é importante até para essa nova geração entender, né? Que às vezes a gente pensa numa coisa e a gente tá ali, não deu certo, eu vou para outra, né? Migra muito rápido, né? E não, tem que ter o quê? Persistência. Persistência. E mais um detalhe, a questão de estratégia de negócio, né? Porque assim, ele não ficou esperando, eu vou montar o que eu tenho que montar, eu tenho carro, eu tenho um cartãozinho. Não ficou esperando vir, né? Ele Então. usou, ali, logo de início, já usou uma estratégia. Ó, quem que Quem vende, que quem que vende? compra, É né? assim. E eu abri as duas linhas que eu tenho hoje, as duas linhas principal, que é a linha de Apucarana, a linha de Londrina, eu abri as duas linhas sozinho ao mesmo tempo. Eu fazia, eu ia por Londrina, ia para Londrina, por aqui por São João, São Pedro e Ivaí, visitando aqui Apucarana, Arapongas. Chegava em Coelho 3 horas da tarde lá em Londrina, visitava lá os lugares. Descia à noite, entregando tamarana, faxinal, os clientes já deixavam de noite. Eu entrava lá no João Vieira, lá em Grandes Rios. Grande Seus, né? No João Vieira, não. Lá no Ribeirão Bonito. Ribeirão Bonito. Tinha um cliente lá que eu ia à noite lá. Tipo, Aquelas curvas ali. 10 horas da noite, 11 horas da noite, eu tava lá em Ribeirão Bonito fazendo entrega. Por quê? Porque de dia, a hora que eu ia, eu não tinha como eu passar lá, que eu fazia por São João. Aí, às vezes, não tinha nada por São João, daí eu ia por Faxinal. Mas, assim, se tinha uma entrega aqui, tinha uma entrega em São João, eu tinha que deixar de noite, porque não tinha como eu, com o carro sozinho, como é que eu ia fazer? Então, Tudo, né? então eu abri as duas linhas junto. Então, já no segundo mês, já no terceiro mês, já engrenou bem, que eu precisei já contratar uma pessoa. Olha que legal. No terceiro mês, eu já contratei uma pessoa já. Tipo, ajudar eu, porque daí já ia as duas linhas já. Eu já não dava conta mais já. Então, tive uma ajuda grande na época. Eu tive várias ajudas, né? Uma, que um amigo meu lá, o Zeneu, ele puxava medicamento lá em Curitiba e ele tinha 7 vans na época. E o medicamento parou. E dele tava com essas vans paradas. Daí ele falou, peguei e comprei uma van dele sem dinheiro nenhum. E ele falou assim, não, vai usando lá, paga o seguro dela, vai usando, porque eu não tenho dinheiro para quitar ela agora, porque eu não recebi da empresa que parei. E a hora que eu quitar ela, aí você financia. Falei, fechou. Então, ele falou, vai demorar uns 3 meses. Rapaz, isso demorou 6 meses para ele conseguir receber dessa empresa, para ele quitar ela. Então, eu 6 meses trabalhando com a van, sem investir nada, rapaz, que ele deu uma alavancada, sim, a hora que ele me falou, quitou a van, eu já tinha dinheiro quase para pagar metade da van. Olha que legal. Não, isso é Então, bacana. Realmente o cara foi parceiro parceiro. e fez. Aham. Então, daí, depois eu tive problema não é problema, né? Foi a minha separação. Aí eu não aguentava ficar longe dos meus filhos. Minha ex-mulher foi lá de Natal. Catou as crianças, foi para Natal. Falei, puta, eu não aguentava ficar longe dos meus filhos. Cheguei a ir para lá, ficar 2 meses lá. Aí quem que acudiu aqui? O meu irmão e o Elton, que eu devo muito a eles, porque eles ficou cuidando da empresa e visitando também, mesma coisa que eu fazia, eles faziam também. Visitava lá, tava parado lá em Londrina, pegava naquela rua Guaporé, entregando cartão naquelas lojas, naqueles coisas de rolamento ali, tudo. Então, eles me ajudaram muito, muito. Segurou a peteca para não cair, Sim. porque eu não estava bem. Então, eles... Foi o apoio, né? Foi um apoio grande mesmo, que depois... Aí eu voltei e, ó... Aí que eu voltei e falei, não, agora eu vou trabalhar mesmo, que eu vou... Eu nunca fiquei longe dos meus filhos, sabe? Cada 3 meses eu comprava uma passagem de avião e lá ficava lá sexta, sábado, domingo. Segunda-feira eu vim embora. Mas eu fiquei longe. Dava sequência. E daí o Elton me ajudando. Aí depois meu irmão daí voltou, meu irmão pegou uma distribuição de medicamento, já fazia serviço, depois parou, fazia aqui em Vaiporã, daí pegou outra lá em Guarapuava, daí ele foi para Guarapuava. Então, mas ele segurou a peteca aqui, segurou para não cair.
E manteve a mesma estratégia, né? Manteve a mesma estratégia, Que você deixou e vamos pro negócio crescer, né? o negócio crescendo. E não deixou, o negócio continuou engrenando, né? Uhum. E nesse processo aí, você lembra qual que foi o ano que abriu a empresa, começou essa estratégia toda? Foi em 2007. 2007. Comecei 1º de fevereiro de 2007. Inclusive, assim, na época, parou o jornal, nós recebeu o aviso prévio dia 22 de dezembro, né? Trabalhou mais um mês, até 22 de janeiro. Uhum. Trabalhei até 22 de janeiro, parou, fiquei uma semana parado, mandei fazer os cartão já, e já comecei dia 1º de fevereiro. E assim, na época não foi, vou começar dia 1º de fevereiro, que é aniversário da minha mãe. Não me liguei nisso. Sim. Aí depois, sim, falou, nossa, eu comecei dia do aniversário da minha mãe. Que então, bacana. dia 1º de fevereiro Sim. de 97. 2007. De 2007. E agora então vamos para a parte das fotos, né? Vamos lá. Isso aí eu aprendi bastante, que eu fiz o desafio do empreendedor, né? Com a Carol Mota ali. E eu era muito, assim, ferro e fogo. Então, eu aprendi muito trazer a equipe comigo, né? Sim. A gente tá sempre fazendo reunião, sempre Alinhando, né? alinhando, paga um almoço para eles. Sempre, agora dia 14, né, vai fazer a festa junina da transportadora. Então, sempre tem para chamar eles, para ficar junto, né? Para conhecer a família, né? Não sei o que. É muito bom isso aí. Que é importante esse relacionamento, né? Que você tem, né? Porque assim... Então, hoje eu aprendi muito mesmo. Aprendi O alinhamento da equipe, né, ter também. paciência, trazer eles comigo, fazer eles gostar de mim, né? Porque se o cara não gosta do você, filho, você não vai, o cara não vai Sim. trabalhar do jeito que precisa, né? Então, Que gera daí uma questão de confiança, né? Uma confiança mútua, né? Confiança. Tanto você neles quanto eles em você. Sim. Né? Que sabe, poxa, às vezes eu preciso disso, né? E eu sei que eu posso contar com o Suquinho. Né? Então isso é bacana, essa confiança aí. Então, aí a minha casa era ali, aquela parede branca lá era a edícula que era a minha casa. Então, precisou desmanchar tudo aí para Aumentar, né? Expandir o aumentar. negócio. E foi demorado essa expansão ali? E foi uns 6 meses. Eu aluguei um barracão lá em cima, perto do trevo. E daí, a única vez que eu paguei aluguel, graças a Deus, foi lá, enquanto eu tava fazendo isso aí. Desmanchou a minha... Eu tinha uma... Já tinha uma edícula aí, né? Um barracão, uma coberturinha de lado aí, mas a gente descarregava tudo nas pedras, né? Então, tinha os paletezinhos na beirada ali, põe nos paletes, nas pedras, no meio do quintal aí. Teve uma época que eu fazia Guarapuava também, daí Guarapuava não deu certo. Mas a gente descarregava no chão aí. 5 horas da manhã tava carregando mola de caminhão, que a gente carrega na Fama ali em Apucarana, na Molas Fama, pra ir pra Guarapuava, sabe? Foi bem sofrido na época. Tinha o pessoal que trabalhava comigo nas antigas sofreu mais do que agora. Agora tá todo redondinho, né? Tá bem... Tá mais, não, mais hoje acessível, né? barracão com rampa, com paleteiras. Antes não era tudo no braço Tudo mesmo. na mão. Se tinha um pallet lá, tinha que desmontar o pallet e tirar tudo no braço. Hoje a gente tá mais tranquilo. Essa churrasqueirinha continua lá ainda. Aqui era um canil, esse do cantinho tá desmanchado. Era um canil que tinha o meu guarda lá, o cachorro, o Bob. E aqui é Essa a é a frota. frota. Alguns desses aí já não tá comigo mais. Essa foto é de 2 anos atrás. Então, tem as Fiorino aí. Essas Fiorino trabalham lá em Londrina. Tem 2 Fiorino que trabalham lá em Londrina. 2 funcionários, né? E aqui a gente faz os caminhão que faz o corre, que busca as encomendas. Um caminhão vai por Apucarana e o outro vai por Faxinal ali, sabe? E à tarde tá os 2 caminhões em Londrina, mais as 2 Fiorino fazendo coleta lá. Esses nossos parceiros aí, a Baspan aí, da Baspancote, os parceiros nossos aí, ó. Entendi. Tem várias empresas aí que é parceria nossa aí, DPCil, vários. Muito... Isso aqui é um pouquinho do que ocorre hoje, né? Mas eu acho assim, quando a gente olha ali até para a foto anterior, para essa, né?
Hoje é bonito você olhar e ver, pô, que legal, né? Não, Um sim, trabalho construído e tudo, né? sim. Mas como você havia mencionado, a questão dos desafios, né? Teve os primeiros desafios iniciais. Então, assim, pegar um pouquinho nesse ponto também, né, Rodrigo? Porque é importante a gente verificar que, além dos desafios iniciais, tem os desafios do dia a dia, né? Tem Por desafios. exemplo, uma coisa que a gente estava comentando nos bastidores ali sobre a questão dos... Logo quando você começou, a questão de precificação, a questão, além da formação da clientela, né? Todo esse processo. Conta um pouquinho para a gente como que foi essa aprendizagem aí nesse início, aí, a experiência inicial, né? Sim. No começo aí eu entrei num ramo sem ter noção de como cobrar. Eu sabia cobrar um frete mínimo, que na época era R$ 15. Mas se tinha uma mesa dessa aqui para trazer, eu falei, mas como que eu cobro? Então eu não tinha noção muito para fazer um orçamento de frete. Tinha valores agregados, né? Eu chegava, carregava lá é, um, R$ 10.000 de mercadoria e cobrava quinzão. Puxa, Então, eu falei, puta, tá errado, né? Então, tem valores agregados, hoje tem peso, tem cada cliente é uma tabela de preço, né? De frete, tem várias tabelas ali, tem porcentagens, tem... Então, isso fui aprendendo com o tempo. com o tempo. Com o tempo, fui aprendendo, falei, mas como que funciona isso aqui? Fui pesquisando em algum outro transportadora, como que é cobrado isso aí? Eu olhava o conhecimento de frete de outras transportadoras, falei, aí tem ali no CTE de frete, tem pedágio, tem tudo ali, os caras incluem tudo para cobrar do cliente, né? Então, fui entrando assim. Hoje eu tô com uma equipe muito boa ali, uma equipe top, que assim, eu não preciso mais fazer mais isso aí, sabe? O Sim. orçamento ainda eu que faço, mas assim, conhecimento de frete, essas coisas, tudo E tem você a Tá minha acha, tudo equipe alinhado ali, já com tudo eles, alinhado né? com a minha equipe ali. você acha que levou quanto tempo, mais ou menos, assim, de quando você começou até você chegar num determinado ponto e falar assim, não, agora eu acho que eu aprendi a desenvolver todo o processo, a precificação, porque isso não é do dia para a noite, né? Teve, teve época de desanimar, assim, de falar, não, tá errado, não vou parar. Pensei em vender a empresa, porque não estava dando lucro, sabe? Uhum. E caminhão quebrando, van quebrando, porque tem muito desafio, né? Você Sim, chega de manhã ali, por exemplo, tem dia que tem 3 caminhão quebrados. sim, Chega, puta, como é que eu vou fazer? Então hoje já tá fácil ali, porque a gente tem caminhão reserva, tem van reserva, mas mesmo assim tem dia que ainda passa apurado ainda. Esquenta a cabeça, né? Esquenta a cabeça. Então, hoje a gente aprendeu com o tempo, com tudo? É focar no- no- na solução, né? Focar na solução. O que eu vou fazer? Não focar no problema, né? Você ficar olhando, falar, puta, o caminhão tá quebrado, e agora? Não sei o quê. Não. Ó, esse caminhão tá quebrado? Deixa lá. O que eu vou fazer? Já pegar esse outro aqui O que já que tá dá para aqui. fazer? O que dá para fazer? Dá para mudar a rota? A logística de manhã ali, porque a gente começa 4 horas da manhã e até 7h30 da manhã sai 8 carros ali carregados, entre van e caminhão. Então, é coisa rápida, tem que ser rápido, porque 8 horas da manhã os clientes lá do faxinal querem a mercadoria. sim. Tem que estar lá. Então, 7 horas sai do barracão ali, o caminhão que vai para Londrina. Tá lá 8 e pouquinho já tá lá em faxinal entregando. Manel Ribas, 8 horas da manhã já tem um carro lá em Manel Ribas. Lunardelli, 8 horas da manhã tem um carro em Lunardelli, começando a rota ali. Então, Rosário do Vaí, tem os dias que a gente atende, tudo. Então, tem que ter uma logística boa, Bem alinhada. bem Bem alinhada, alinhada. para que a gente tem a tabela da gente lá, tem a tabela das cidades. Então, a gente não falha. Quer dizer, tenta, no máximo, cumprir as tabelas, por quê? Eu tenho os dias que eu atendo lá, Rosário vai terça e quinta. Rosário, Grandes Rios, Rio Branco, ali, terça e quinta. Então, terça e quinta, tá lá. Porque o cliente já confiou na gente, né? O cliente já falou, não, pode Depositou. comprar que terça-feira tá aqui. Sim. Pode pedir que terça-feira tá aqui. Então, já promete pro cliente dele. O cliente nosso promete pro cliente dele. Falou, aí se a gente falha, A queima, né? responsabilidade, né, que você Queima. tem que ter. Então, quebrou o carro, quebrou a van, já tem que correr, passar carga. Então, tem que ser uma logística bem... Uma margem mínima de erro, né? Uhum. Porque você tem um compromisso como você disse, né? Com
o seu cliente, o cliente dele, né? É uma responsabilidade agregada aí, né? Eu até fiz agora, esses dias, agora eu fiz uns adesivos mandei um cara que faz bolas de adesivo lá, né? Estilo jovem que eles falam, né? Até vou mandar para você ali. O adesivo, olha a etiqueta. Eu catando no pescoço dos funcionários, o funcionário pedindo socorro, help, não sei o quê. Por quê? Olha a etiqueta. Dos desafios, a gente de vez em quando acontece o quê? Entregar volume trocado. Não olha a etiqueta. O Rodrigo, tá a etiqueta lá, Rodrigo, e trocou com a do Felipe. Então, entrega errado. Entregou na cidade errada. A hora que você chega lá na outra cidade, puta que pariu, o volume do cara tá aqui. Então, assim, o que vai fazer? Então, no outro dia você tem que ir lá trocar, porque não dá para o caminhão voltar. Sim. Se está indo para Londrina, como é que ele vai voltar? Aqui, errou em Faxinal, daí viu lá em Tamarana, como é que vai trocar? Então, fica para outro dia. Isso, o cliente, se ele estava precisando daquela mercadoria, o negócio Já dá ruim, né? Já dá ruim. Então, eu fiz o adesivo, olha a etiqueta, e é o que eu falo lá, olha a etiqueta. Até carreguei o volume errado lá em Londrina lá. Por quê? Porque eu não olhei a etiqueta. Eu errei. Eu errei por quê? Não olhei a etiqueta. Se eu tivesse olhado a etiqueta, eu tinha visto ali que não é nosso. Então... É o dia que você foi fazer a linha, né? eu tô tirando a férias do motorista agora esse dia lá em Londrina e eu carreguei um negócio lá errado. Porque eu não olhei a etiqueta. Então, eu até fui lá no cliente e falei, eu tô começando agora. Tá começando agora, desculpa, tá? Mas isso é bacana, né? Mas pra gente já ir alinhando, né, pro final aqui, eu queria perguntar pra você, né, uma frase que define a sua jornada hoje. Persistência, humildade, né? Humildade. Tem que ser sempre humilde para você chegar no lugar, cumprimentar as pessoas, tudo. Você tem que ter um carisma, né? E uma persistência. Então, tratar bem as pessoas, isso tem que ter, né? Tem que ter com todo mundo, né? Então, a persistência e essa humildade, né? Pra alinhar, né? Para alinhar. E, cara, o que você gostaria de ter escutado no começo? Quando você começou lá atrás? Tem uma coisa que não que eu gostaria de ter escutado, assim, que me marcou, mas que eu não queria ter escutado. Você não queria ter escutado isso? Tinha um cliente de Borrasópolis, e eu chegava lá, entregava para ele à noite. Então, eu chegava à noite lá com o carro, com a Saveirinho, com a vanzinha, né, com a Van Polo lá. Eu não tenho nenhuma foto dela, senão eu ia pôr ela. É o meu primeiro carro, que eu já tinha ela, né, na encomenda ali. Então, chegava nele lá, fiz uma grade em cima, amarrava as coisas no teto dela, porque não cabia dentro mais, vinha na gabina cheia, vinha atrás. Então, chegava lá, o cara perguntava, aí, como é que tá? Eu falei, não, tudo certo. Eu entregava à noite para ele lá, sabe? Eu entrava em Borrasópolis, descarregava lá, coisa pesada, e bloco de motor, que via para retificador em Londrina, trazia, descarregava. Ele tem oficina lá, não sei se tem mais, que eu tirei da minha lista de clientes. Eu chegava dele e falava assim, eu falava, beijo, eu vou ter que comprar uma van maior. Ele falou, não compra não, que você não consegue pagar. Nossa. Cara, eu vinha de Londrina pensando, falei, não, eu preciso comprar uma van maior, que eu tenho que crescer e tal. Eu chegava nele e ele falou, não, se você comprar um carro maior, rapaz, tá difícil, hein, você não consegue pagar não. Não compra não. Era o tipo daquele cara que não motivava as pessoas. Não. Ele quer, não, continua assim, Então, tá bom. Não tem o que eu queria ter escutado, mas o que não precisava escutar, né? E chegava aí e falou, puta, pariu, aí o que aconteceu? Eu prestei serviço para aquele cara uns 3 meses. O que eu fiz? Eu falei, não, esse cliente não serve para mim. E eu precisava dele, porque você está começando, você precisa dos clientes. Mas eu cheguei num ponto que eu falei, não, esse cliente não me serve. Ele só chegava lá e jogava eu para baixo, ué. Sim. Chegava e falava, não, rapaz, rapaz, você não vai conseguir pagar. Você não compra, não. Você vai se endividar e não sei o quê. Você acha que você dá conta de pagar? Não dá. Para, pai. Tá bom assim, desse jeito aí. Então, é uma coisa que eu não queria ter escutado. Não precisava a pessoa te jogar lá para baixo, né? Pra baixo. Infelizmente, né, na trajetória de empreendedorirismo, todo esse processo, né? Sempre vai ter uma pessoa aí. Umas falas que você tem que, né, então, se abster dela. Uma das coisas que marcou, assim, que não é que eu ter escutado, mas é o que não queria ter escutado. Sim. E aí, né, pra gente fechar aqui com chave de ouro, qual o conselho que você dá para quem tá começando?
Olha, inclusive, teve vários, nessa pergunta tua, teve vários funcionários meus que saiu e virou concorrente meu. Então, teve funcionário bom, mas bom mesmo, que eu falei, esse dá certo, esse vai embora. E deu certo. Tem outros que chega lá, que sai, vou montar a tua empresa e ele não calcula custos, ele vai lá no cliente teu, se o frete é 50, ele vai lá e faz por 25. Consegue tirar o cliente meu, pego para ele, mas ele não vai conseguir manter. Então, você tem que ter, se você vai começar agora, você tem que ter noção de custos. Eu estou abastecendo fiado aqui, aí vai abastecer fiado, faz a metade do preço, ele consegue trabalhar 1 mês, 2 meses, o carro quebra, ele não tem dinheiro para arrumar o carro. Hoje tem concorrentes meus ali que tá fazendo isso. Então, ele joga preço lá embaixo, ele não consegue manter o carro dele. Então, para você tem que ter um valor, você tem que ter um valor do frete, o que custa, o que cobre teus custos, né? Saber que tem que ter uma margem de reservas também, uma margem né? de reserva. Então, uma frase aí que tem que ficar fazendo, porque o cara persistir, né? Persistir e ter uma noção de custos. Tem um planejamento no negócio, né? Planejamento do negócio, essa é a palavra. Um planejamento. Porque não é... porque tal fulano deu certo, eu vou dar certo. Talvez não. Se você não tiver um planejamento, né? Se você não persistir. E nessa receita aí soma o que o senhor já tinha dito antes, né? A questão ali de ter persistência, né? Aliar tudo isso aí, vai tendo conhecimento, vai agregando mais informações, conhecendo o negócio, né? Porque a realidade de quem trabalha... A realidade de quem trabalha no dia a dia é uma. A realidade de quem conhece o negócio por trás ali, toda a logística, todo esse processo, planejamento, custos, né? Então, a gente vê hoje uma geração que não tem essa mesma realidade que a gente teve quando era menor e também, às vezes, não tem a mesma iniciativa, né? Então, eu acho que isso roda bem. Quero citar uma grande virada que tive para me desapegar mais da empresa, sabe? Porque antes tudo era eu. Tudo você. Tudo era eu. O que aconteceu? Meu pai ficou doente. Meu irmão faleceu num acidente de moto lá em Curitiba. Isso faz 8 anos. E nisso meu pai, na mesma semana, meu pai já tinha feito o exame lá e deu que ele estava com câncer. E daí meu pai já não queria nem se tratar mais. E daí, falou, não, pai, vamos tratar e tal. E o que aconteceu? Uma virada que deu para mim, por quê? Eu me afastei da transportadora, e daí que entrou o gerente, o Ananias, que ele era meu motorista, e daí eu fui começar, ele conhecia todos os clientes, tudo. Ele ficou falou, Ananias, você fica com o telefone de meio-dia para tarde? Que era eu que ficava no contato, telefone, tudo era eu. E fazia entrega, fazia coleta e tudo. Então, aí eu falei, você fica com o celular que eu tenho que cuidar do meu pai. Então, daí foi ele ficando de meio-dia para tarde, eu cuidava do meu pai, minha irmã posava com ele, e daí o Ananias ficava com o telefone e foi indo, aí eu precisava levar meu pai para Londrina, para o Hospital do Câncer. Aí eu ficava o dia inteiro com o telefone. E depois daí eu já falei, Ananias, você fica com o telefone, você vai ser o meu gerente, na verdade, assim, não foi nem a palavra gerente, você vai ser meu parceiro, me ajudar. Hoje é tudo com ele lá, sabe? A gente foi se adequando, né? Sim. Então, porque antes era tudo eu. Hoje eu não conseguia sair de casa mais. Tipo, eu não conseguia sair para nada. Porque eu tinha que estar com o telefone ali, com a transportadora, tudo é eu. Era o eu presa, né? Eu presa. Então, assim, uma virada foi começando a cuidar do meu pai, que daí veio foi em 2019, que daí já eu me desapeguei um pouco da empresa, confiar mais nas pessoas, né? Sim. Então, aí que deu uma virada grande, que daí tive tempo de correr mais atrás de mais cliente, então começou... Isso tudo entra dentro da questão que a gente tinha mencionado do planejamento,
a parte de estruturação, né? Estruturação. Mas eu acho que assim, todo mundo tem um pouco disso, né? Quando você começa a construir alguma coisa, você tem a sua imagem ali, é um pedaço de você aquilo ali, né? Só que é o que eu comentei com os meninos já na reunião aqui, né? A gente está construindo projetos de tecnologia e tudo, né? Que faz parte desse projeto também que nós estamos aqui. Mas uma coisa que eu demorei muito para aprender é justamente isso. Porque a gente não consegue dar conta de tudo. A gente pode até tentar, mas chega até determinado ponto que você não tem mais braços, mais pernas para isso. Então, até uma frase clássica que a gente usa aqui é que assim, a gente não consegue fazer tudo sozinho, né? Então, a gente precisa estruturar, fazer processos de delegação, para que se porventura algum dia a gente não tenha, a gente precisa se ausentar, ou que seja o mínimo, vou tirar uma férias. Quem que vai dar continuidade? O negócio continua rodando, né? Isso, exatamente. Hoje eu tô com uma equipe muito boa lá, graças a Deus. Então tá tanto os ajudantes, os motoristas, pessoal do escritório, meu filho está trabalhando com a gente. Então, sim, tem 21 anos, está muito dedicado. Então, hoje eu tenho uma equipe muito boa, que hoje eu consigo sair e ter a confiança que vai funcionar. Roda sem mim lá. Sim. Hoje roda sem mim. Antes não. Antes, se eu sair, parava. Se eu não pudesse trabalhar, se eu ficasse doente... E agora, né? Como que vai ser? Então hoje vive sem mim lá. Mais uma foto lá, né? Que ele colocou de você ali comendo a carninha. Tá no espetão ali, de festa de igreja. Isso é bom demais, essas carnes, né? Essa é minha filha. A primeira aqui é minha filha, a outra é meu sobrinho, Gabriel. Filho do meu irmão, faleceu. E tem também A minha irmã tá ali, a menininha lá. Olha, isso aí eu fiz agora. Olha a etiqueta. Olha a etiqueta. Por quê? É a questão de entregar errado as coisas, né? Aí tá lá os... catando o pescoço deles, socorro. Eu fiz um adesivo aí, colando nos carros aí. Não, mas que bacana, cara. Eu tenho que agradecer, tá, senhor Emerson? Suquinho, né? Isso. Agradecer você por estar aqui hoje no Estúdios da Yugo, né? Dedicar seu tempo para esse projeto nosso também, né? E eu que tenho que agradecer, porque é uma coisa nova para mim, que eu nunca fiz isso, né? Sim, então... mas nossa, foi muito bem, né? Eu tenho que agradecer o convite de vocês. Foi muito bom. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito bom. Nós que agradecemos. É isso aí. Então, pessoal, até o próximo vídeo, né? E se liga aí no nosso canal, coloca aí para você ter informação sobre empreendedorismo, tá? Então, até logo.